Oi, bem-vindo aqui ao nosso Nativíssimo. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial, gente. O currículo dela é admirável, de experiência, de estudo, de trabalho. Ela é cirurgiã plástica, dermatologista e ela é a doutora Evandra de Moura Rabelo. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Gi. É um prazer estar aqui com você. Adoro, temos muitas coisas para falar. Vamos falar um pouco de cirurgia plástica, depois vamos falar de câncer, vamos falar de saúde, que é algo tão importante, né, na vida das pessoas. E muitas vezes, todo mundo passando aí na frente outras prioridades. Sendo que a saúde tem que ser a número 1, né? Exatamente, é com ela que nós podemos construir todas as outras coisas. Doutora, e o Brasil continua sendo campeão de cirurgia plástica ainda? Nós temos um índice bem alto, estamos empatando e em algumas cirurgias até mesmo ganhando dos Estados Unidos. Olha Então, isso! Somos sim campeões em muitas das cirurgias, principalmente estéticas. Temos excelentes profissionais também, né? Sem dúvida. Tem gente temos. que vem de fora do Brasil para operar aqui porque pela confiança, né? Por vários motivos. Sim, nós temos muitas técnicas autorais brasileiras. O professor Pitangui foi um ícone da cirurgia plástica mundial. Então, o Brasil é muitíssimo respeitado através de todos os países com relação a cirurgias plásticas e técnicas, desenvolvimento de novas metodologias, novas formas de operar. E eu gosto que você fala assim, a beleza está nos detalhes. Exato. E é verdade, né? Mas, ó, na contramão dessa coisa do Brasil ser o campeão de cirurgia plástica, por outro lado, metade da população, por exemplo, nunca foi a um dermatologista? Ou não vai a consultas médicas de rotina? Pois é, teve uma pesquisa recente contando exatamente sobre isso. Que assustador. As pessoas às vezes não têm acesso à melhor informação. Então, entendem que ir num esteticista, fazer uma limpeza de pele ou um tratamento, substitui a avaliação do profissional médico dermatologista. Tem gente que nem sabe que existe um profissional especializado na análise de unha, cabelo e pele, que é o Nossa. dermatologista. Que falta de informação mesmo. Isso mesmo com internet hoje, todo mundo tem acesso, né? Sim, tem diminuído esse índice, mas o que acontece é o excesso de filas para esses profissionais no SUS. Então, nós temos uma quantidade limitada de profissionais disponíveis, já torna mais difícil o acesso e algo de não conhecimento também. Então, é uma mescla de duas coisas aí nessa situação. E aí, quando eu falo que o seu currículo é admirável por muito trabalho também, eu vi lá nas suas redes sociais, que até nisso você pensa, você tem esse cuidado, né? De mostrar para as pessoas que é importante, se aparece uma pinta diferente no teu corpo, você não deve mexer, se tem alguma coisa sangrando ou algo diferente, é importante consultar um profissional especializado, um médico, né? Exatamente. Mesmo antes de fazer algum procedimento igual. Eu estava vindo para cá e eu conversei com uma moça numa loja e ela disse assim, o meu tio, ele foi para uma esteticista, fez um microagulhamento, ela não sabia que uma das pintas que ele tinha no rosto era um começo de câncer, passou aquele rolinho no rosto, naquela região e espalhou o câncer de pele dele. Então, hoje na internet, para o bem e para o mal, né, nós temos gente comprando toxina botulínica, por exemplo, para aplicar no rosto, botox, em casa mesmo. Tivemos aquelas histórias dos peelings de fenol. Verdade. E os rolinhos que também tem aí à disposição para comprar na internet. Então, muitas coisas as pessoas querem fazer em casa, baseados naquilo que vem nas redes sociais ou até mesmo porque já fizeram com alguém profissional e querem repetir para ficar um pouco mais em conta e acabam fazendo coisas que não deveriam ser feitas e se prejudicando a saúde da pele e mesmo a saúde em geral. E muitos danos irreversíveis, né, Exato, doutora? casos de morte, inclusive, isso é muito sério. Olha, gente, tem que ver bem, né? Para quem você entrega seu corpo, a sua saúde. Sempre, eu parto do princípio que sempre tem que ser um médico, um profissional habilitado para isso, né? Ai, saia justa agora, hein? Mas porque, ó, Vamos lá. eu sei que existem, assim, esteticistas que fizeram um curso e que vão lá e se propõem a fazer o processo. Aí é uma coisa, a decisão é sempre da gente, entregar ali, né, o rosto, o corpo para essa profissional ou não. Porque a partir do momento que dá errado, a gente já viu vários casos assim, muita gente não assume, né? Exatamente, eu entendo assim.
O profissional que vai executar qualquer coisa, ele precisa estar habilitado para tratar complicação. Nós não podemos dizer que só... Eu sou a favor de que os médicos façam isso, porque eles têm um maior treinamento. Mas se a gente for olhar para os cirurgiões dentistas ou para os biomédicos, fisioterapeutas, cada um dentro da sua área de formação tem um treinamento que pode abranger determinados tratamentos. Então, eu não vou dizer, por exemplo, que para fazer um cuidado capilar você só vá ao dermatologista. Eu entendo que tem muitos cabeleireiros que têm especialização em tricologia que entendem do problema capilar. Mas ainda assim, caso você não tenha uma resposta com aquele tratamento, precisa uma investigação mais profunda. Tratamentos que exijam mais... coisas mais agressivas, mais invasivas, né? Aí eu entendo que sim, o profissional precisa ter um treinamento maior para complicações e o médico, queira ou não, é o mais habilitado para isso. Sem dúvida. Doutora Evandra, essa internet veio pro bem e pro mal, para complicar mais a cabeça. Eu acho que as mulheres se influenciam mais com as imagens da internet. E fala até por mim, que eu já vi uns corpos lá e falo, eu acho que eu quero um desse. Mas não dá pra gente chegar e ficar nessa comparação. Só que muita gente até adoece por causa disso, né? Exatamente. Comparar é só se for para você se comparar com você de ontem e encontrar os pontos positivos de crescimento. Agora, se comparar com outra pessoa, na 99% das vezes danoso para o seu cérebro. A neurociência já diz isso. Então, gera uma expectativa, gera um atrapalhamento no seu cérebro. Então, não é legal. Agora, se comparar como eu era ontem, olha como eu progredi, estou hoje, como eu posso melhorar para o meu futuro, isso eu penso que é positivo. Como eu posso melhorar, eu gosto disso. Agora, a gente viu um caso mais falado aí, que é o caso da Anitta, que ela mudou totalmente o rosto e ela assume que fez plástica mesmo. E ela sempre falou que estava em busca do que ela queria ser. Agora, ouvi alguns comentários falando que ela virou agora a cara do filtro sem o filtro da internet. Não, você viu aquele meme que eles colocaram, né? Que a Larissa foi embora, ficou só a Anitta. Pois é! Separaram os corpos das duas pessoas. Dá pra colocar o rosto dela aqui, ó. Mudou muito, né, doutora? Mudou bastante. Mas assim, você acha que se ela tá feliz, tá tudo bem? Eu vou dizer que ela tem vários estigmas de cirurgia plástica no rosto. Por exemplo, o nariz, só de bater o olho, a gente já vê que é super operado, que tem uma ponta muito arrebitada, a gente chama isso na medicina de supratip, e não é harmônico, não é bonito. Que chama atenção, né? Não é bonito, mas se ela gosta, é exatamente isso. Que mal tem se você estiver bem. Tem uma do Estênio Garcia aqui, que ele tentou melhorar, mas eu não sei o que aconteceu. Eu acho, assim, que deu uma melhorada no desamassado. Porque, assim, é pra todo mundo a cirurgia plástica? Ah lá, o Estênio. Ah lá. Então, eu penso que ele foi fotografado num momento infeliz também. Não tava ele bom. Ele não tinha desinchado, ele estava inchado ainda. Então, ele ficou descaracterizado. Lógico que aí também no Estênio tem algumas coisas que foram demais, foram além do limite. E a gente tem que saber disso. Limite, porque tem uma certa idade, eu acho, que não dá pra gente ter, sei lá, não sei, acho que ele tem 70, 80 anos. Não dá pra ficar volumizando tanto. Então, assim, é o que eu falo com os meus pacientes. Enquanto você estiver natural e sendo você, a gente coloca produto. A partir do momento que para você ganhar resultado precisa descaracterizar quem você é, igual deixar um bochechão que ele nunca teve, aí já é hora de procedimento invasivo cirúrgico, já é hora da plástica, não é hora mais de ficar colocando produto. Então, a gente precisa separar até que ponto ir com o tratamento estético e até que ponto não dá mais e precisa mesmo uma cirurgia e mais procedimentos de laser, enfim. A cirurgia dá um resultado mais natural, é mais duradouro? É isso também? Exato. Então, chega um momento que o seu rosto já não vai ter o mesmo resultado com produto. E aí você precisa ir com a cirurgia para restaurar
aquilo que não tá mais lá. Que não vai tem dar mais, resultado. Não tem mais gordura ali. Entendi. Já caiu a parte óssea, já teve absorção. Então já não tem mais o que eu ficar adicionando coisas. Eu preciso mesmo reposicionar, trazer outros tecidos para o lugar, vamos dizer assim. É igual quando você vai emagrece demais, tem um tanto que você pode ajustar a roupa. A partir dali, já tira todo o formato, já não fica bom e você tem que dar a roupa embora e comprar outra nova. Bom exemplo. E essa barriga da Virgínia, que virou moda, eu fico chocada, doutora. Tem mulheres aí, essas influências, as famosas, elas acabam de dar à luz, 2 semanas depois elas estão malhando e estão com uma barriga zerada, negativa. Sim. No caso dela, não é só atividade física, né? Ela tem cirurgia, ela tem tratamentos hormonais, ela tem outros equipamentos que foram usados para ganhar musculatura. Então, assim, é um trabalho combinado, ela é muito atenta, ela conhece muito do universo, ela teve clínica de estética, então ela conhece muito desse universo e ela investe pesado para conseguir esse resultado. Então, é muito frustrante se você não tem o mesmo conhecimento e a mesma condição econômico-financeira de desejar algo assim. Porque é onde começa a tomar até remédio de cavalo para poder chegar no resultado, né? Nossa! Tem gente fazendo anabolização com um medicamento para cavalo. Nossa, e tudo em busca do corpo perfeito, em busca de ficar grande. Os homens têm muito isso, né? Exato. De ter a perna grande, o peito grande. Isso. Mas isso causa também depois um efeito rebote na saúde, né? O corpo cobra, né? Eu gosto de falar isso. O corpo cobra, hein? O corpo cobra seriamente, inclusive com câncer de fígado, câncer de rim. Então, a reposição hormonal, ela é muito boa, se bem conduzida, com medicamentos apropriados, na dose correta. Então, todo mundo fala, tomar anabolizante é ruim. Não, tomar anabolizante precisa ser pensado, que dose, quando, com que contexto, para poder não prejudicar a saúde. Então, não é todo anabolizante que é ruim e não é, né, o excesso também não é livre de prejuízo. Então, bom senso tem que existir sempre. E sempre com acompanhamento, né? Exato. Não dá pra achar, comprar ali, foi bom pro vizinho, vai ser bom pra mim também. E o acompanhamento também não é do professor de educação física, do educador físico da academia. Nossa, e olhando esse cenário hoje, de tudo que você tá vendo, que agora a internet mostra bastante, o que te preocupa bastante, assim, nessa área? A não responsabilização das pessoas com aquilo que elas escolhem. Porque é como você falou, a eleição é sempre individual. Eu posso escolher entregar meu rosto para harmonizar com um dentista. Se der problema e ele não souber resolver, a culpa não é dele. A responsabilidade é minha, eu que escolhi. Só que as pessoas tendem a dizer que não, que é do profissional. Mas por que você não procurou um profissional sabidamente, reconhecidamente capaz de resolver o problema para começar a conversa? Então, essa coisa de se deu problema, a culpa não é minha, tirar das minhas costas a responsabilidade pela minha escolha. Então, eu escolhi fulano porque, sei lá, era mais barato, era a minha oportunidade, enfim, não sei. E depois eu culpo o outro por essa atitude, isso é muito, muito grave. É muito grave. Verdade. Mas eu acho que tem muita gente pensando assim hoje em dia, pelo que a gente vê por aí, A né? maioria das pessoas. E isso é para tudo. Eu vejo que nós estamos num momento de mundo onde as pessoas não conseguem mais sentir a dor de amadurecer. Não sei se você viu recentemente o pessoal usando chupeta anti-estresse. Eu vi isso, mais uma que choca a gente, né? Pois é. Tudo bem, é um conforto, eu concordo, mas isso mostra uma informação importante. Cada vez mais as gerações estão tolerando menos estresses. Diferente dos nossos avós que toleravam morar na roça, intempéries da natureza, enfim. Hoje nós não temos mais tolerância a sofrimento. Tanto é que nossos jovens, eles se drogam, né? É um remédio para dormir, um para acordar, um para ficar mais calmo, um para não ficar estressado na escola e por aí vai. Então, nós estamos adoecendo mentalmente, inclusive. E falando assim de saúde pública, saúde global, tem gente preocupada com isso? Porque, pelo que eu percebo, as pessoas acham engraçado ou acham absurdo, mas é assim. Pois é, isso é um problema. Porque imagina isso daqui 10 anos. Essa geração aqui de 15, 20 anos,
que não tolera um não, que não toma as rédeas da vida, as responsabilidades, acordar, Sim, cada estudar. vez mais os pais, cada vez mais temos visto adultos morando e dependendo dos pais com Isso, certa idade. verdade. Então, nas casas, as pessoas não, os filhos não vão mais para a vida, ficam morando lá e dependem da aposentadoria dos idosos que convivem ali. Então, isso tem ficado cada vez mais sério. Não temos olhado para isso com a devida atenção, do meu ponto de vista, em termos de saúde mental e saúde pública, e tende a se agravar. Meu Deus, vamos rezar. Pois é. Só Deus na causa, então. Agora, doutora, tem uma coisa de mulher que, assim, eu fiquei triste porque eu terminei meu casamento, sei lá, perdi um emprego onde eu era diretora, eu vou fazer uma cirurgia plástica. Querer descontar ou talvez se conformar com uma cirurgia plástica, achando que preenche algum vazio. Isso acontece muito, né? Acontece. E de uma forma, aí eu vou colocar uma visão pessoal. Claro. Se a gente conseguir separar que o resultado atinja uma expectativa, então, por exemplo, eu não estou bem, eu quero melhorar, eu quero um estímulo, eu quero algo que vai me inspirar a sair do buraco, mas eu não coloco o resultado só naquilo. Então, eu preciso de um apoio, de um suporte, e a plástica vai servir como esse gatilho para eu me recuperar, para eu me apoderar de mim mesma. Uhum. É uma situação e isso é positivo. É como você tá triste lá no cabeleireiro, muda a cor do cabelo, corta, se sente melhor e aí você vai começar a produzir diferente. Agora, colocar todas as moedas no mesmo porquinho, ou seja, falar assim, não, é só através da plástica ou da mudança estética que eu vou melhorar a minha vida. E aí, se isso não acontece, eu desabo mais ainda. Esse é o problema. Uhum. Então, existe uma separação. É produtivo quando você não está legal e você quer se recuperar e usar aquilo como estímulo, como gatilho, como suporte, mas não como 100% da solução do problema. Porque não é isso que preenche, né? Não. E Ninguém preenche, nem filho preenche uma mãe para segurar um casamento, por exemplo. Mas as mulheres se iludem muito com isso, né? Pois é. Nossa Senhora. Então, Gente, que fique de alerta, tá? Eu concordo também que é sempre... Se a gente perguntar para 10 mulheres, você mudaria alguma coisa no seu corpo? Você faria uma cirurgia plástica? As 10 vão falar que sim, né? Todo mundo em quer alguma mexer, instância, sim. quer mexer em alguma coisa, quer melhorar. E ok, tá tudo certo. Agora, hoje, também com a acessibilidade, parcelamento, né, de valores da cirurgia, ela é acessível para todo mundo? É. Se não tiver uma cirurgia, eu brinco assim, existe uma estrelinha para cada bolso. E se não tiver uma cirurgia exata para aquilo que você quer modificar, existe alguma forma de tratar. E aí tem também um risco, porque nem sempre essa forma de tratar está nas mãos de quem deveria estar. E aí as pessoas acabam se iludindo e fazendo besteira. Então, eu quero melhorar meu nariz e aí existe um produto para arrebitar sem cirurgia. Só que eu não quero pagar R$10 a mais, aí eu vou na cabeleireira, com todo respeito ao trabalho de quem sabe trabalhar, mas eu vou lá e aplico, e às vezes aplico no lugar errado, o produto é contaminado e dá errado. Ou um produto de baixa qualidade, ou até Falsificado. aquele lance da higienização, como é Sim. importante prestar atenção nisso, né, doutora? Todos os critérios. Ou eu sou alérgica àquele Isso. produto E e nem o profissional sabe, né? não sabe, ou eu não sei. Perigosíssimo. Tem uma série de detalhes em cada coisa. Então, o fato de nós termos hoje muitas opções para resolver os problemas estéticos, ele tem gerado exatamente isso. Uma busca desenfreada, nem sempre com preparo, com responsabilidade sobre aquilo, e os resultados estão aí. Cada vez a gente vê na internet alguma coisa apavorante, então, muitas vezes acaba em óbito mesmo. E esse é um problema que precisa ser sentado e discutido. Não é qualquer preço que vale a nossa saúde. E assim, eu acho que a gente, consumidor, tem um pouco de mania de colocar preço no trabalho dos outros. Eu aprendi, assim, com a maturidade, a nunca mais fazer isso. A não fazer isso. Porque se você custa 100 e eu posso pagar 10, então não tá no meu patamar, né? Mas e a qualidade do seu trabalho, a qualidade do seu produto, a sua experiência nisso? Gente, isso não tem preço. Eu vejo muito isso na área da estética, sim, que às vezes não é nas outras áreas. Então, por exemplo, eu tenho o sonho de ter uma bolsa Louis Vuitton.
Ou eu vou juntar um dinheiro e comprar uma original, ou eu vou comprar uma falsificada. É, E ainda assim eu vou pagar aquele dinheiro. Mas quando nós vamos para o cuidado da saúde, isso não acontece, a pessoa não tem o sonho de ficar saudável ou de cuidar dela apesar do preço ou do valor. é, Ela sai numa busca desenfreada que ela quer o falsificado, mas ela não se importa que seja grotesca a falsificação, por exemplo. verdade. Enquanto que muitas vezes ela vai querer um bem, um carro, um apartamento, ela não vai pegar qualquer coisa. Verdade. Aí a gente volta naquela coisa da informação, né? Exato. Quanto mais informação a gente tem, melhor a gente vai ficando para a vida. Agora, você trabalha com medicina integrada, né? Que eu Sim. acho sensacional. E é uma coisa que você pensa, quando a pessoa chega lá no seu consultório, contando, né? Olha, eu vim fazer uma cirurgia, quero melhorar minha vida, tal, tal. Você vai buscar no conversar o gatilho para isso, o porquê dessa escolha. Quando é integrado, é que você vê o paciente num todo, né? Na vida, na Exato. família. Eu gosto de dizer o seguinte: a beleza é como trabalhar numa planta. Você vai trabalhar na limpeza. Então, se eu tivesse uma planta aqui agora que eu fosse cuidar, eu ia limpar a folha da poeira, aí eu ia colocar água, adubo, deixaria no sol para ela ter todos os cuidados. E nós somos assim. A gente precisa de um olhar de nutrição, de dentro para fora, um cuidado que é geral. Não é só passar um creme e colocar um negócio do lado de fora se eu tô dentro quase diabética, perdendo meu colágeno. Então, eu posso colocar o tratamento que eu quiser do lado de fora que não vai funcionar. Não vai dar flor, né? Não vai dar flor. Então, é importante que eu entendo a saúde como um olhar do corpo, Uhum. da mente, porque faz diferença, das emoções, das energias, porque não podemos, assim, a gente é feito de carga elétrica, de campo eletromagnético. Nós temos reações químicas dentro do nosso corpo, então nós somos energia. E se a energia estiver desregulada, a vibração estiver desregulada, não vai estar um sono bom, reparador. Então, assim, é corpo, mente, emoção, energia, tudo que a gente se relaciona, com quem que a gente troca, porque as pessoas que chegam ao nosso redor, elas podem nos elevar ou nos rebaixar. E o que a gente tem de consciência e responsabilidade sobre tudo isso. Então, eu entendo a saúde como um tripé sextuplo. São 6 pernas aí que a gente não pode. Do biopsicossocial, Uhum. cada um tem mais, né, ramificações. E não dá para deixar, veio aqui, exatamente o que eu falei, vai puxar o rosto e o resto. É. Vai cicatrizar bem? Né? Vai ter poder de cicatrização? Ou vai abrir, ou vai alargar, ou vai infeccionar? Tudo isso por quê? Porque eu não olhei se está comendo direito, se tem proteína, se não está com anemia. Então, assim, tem que olhar por inteiro, não é só aquilo que a pessoa veio fazer. Porque o leigo, que não é médico, que não é profissional da área da saúde, ele não tem obrigação de saber. Eu tenho obrigação de saber, mas o leigo não. Estava conversando com um amigo urologista e falei para ele falou assim, na verdade ele não é urologista, ele é geriatra. Mas o paciente me falou que ele estava urinando bem. E eu conheço o paciente. Eu falei assim, olha, o paciente estava urinando bem, o que é urinar bem? É urinar várias vezes ao dia? É urinar uma quantidade boa? É urinar com um jato bom? É urinar em pouco tempo? Porque eu falei, eu conheço o paciente, ele urina várias vezes ao dia porque ele toma 4 litros de água por dia. Olha. Então, ele urina várias vezes ao dia. Só que ele não urina todo o volume, demora 5 minutos para fazer um xixi. Ou seja, a próstata não está boa de jeito nenhum. Tem um problema aí. Exatamente, tem um problema aí. Então, a informação ela também precisa ser esmiuçada. E quem tem a obrigação de esmiuçar é o profissional, e não o paciente não sabe essas coisas. Tá vendo, gente? É lição com essa mulher. Doutora, você foi estudar ciência da felicidade na Califórnia, é isso? É isso. Eu fiz 2 pós-graduações, uma na Universidade da Califórnia, na Berkeley, e outra em Harvard, por conta exatamente disso que eu tô te falando. A gente precisa entender o contexto de vida de cada pessoa que senta na nossa frente. Quando você me diz, eu quero uma plástica para melhorar meu casamento, eu tenho que saber que grau de estresse isso tem, isso envolve, o quanto isso compromete a sua felicidade e te dá uma ferramenta para te apoiar nesse processo. Porque Olha. senão você vai querer que o resultado da plástica seja o determinante de todo o resto, e ele pode não ser.
Eu preciso te estimular a ter outras ferramentas para resolver o problema. E tem um lance lá de gratidão, né? No meio da felicidade, da gente ser feliz. O fato de agradecer sempre melhora a vida da gente. Mas, às vezes, você foi lá, fez o seu melhor trabalho do mundo, a pessoa arruma alguma coisa, algum problema. Sabe a pessoa ingrata com a vida? Uhum. Tem disso? Tem bastante, bastante. A tendência é as pessoas não lembrarem como elas eram antes. Olha isso. Esquece. Esquece. Então, às vezes, depois de 45 dias de uma cirurgia plástica, principalmente de rosto, a gente precisa mostrar a foto de antes para a pessoa. Uau! Porque ela já não lembra como ela era e é a hora que ela começa, muitas vezes, a criticar o resultado. Ah, não. Sim. Então você precisa muitas vezes rememorar, refrescar a memória dessa pessoa de como ela era no passado, para que ela possa observar o que ela teve de ganho na presença. E isso tem muito a ver com essa coisa da gratidão, porque a gratidão ela libera um espaço, né? A partir do momento que você agradece o bom ou o ruim da sua vida, você muda a sua energia para focar no positivo. Quando você foca no negativo, a tendência é cada vez mais você produzir hormônios de estresse e não de felicidade. Só vai piorando, né? Só vai piorando. Aquela pessoa que só reclama. Tá ganhando um monte de coisa da vida e tá reclamando. Retroalimenta. E você começa só a focar no que tá dando errado, E não sei se você já teve isso, né? Quando tá com vontade de trocar de carro, você pensa num carro. Isso. De repente, você começa a ver esse carro toda hora na rua. É verdade. Porque você está prestando atenção nele. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Toda vez que a gente começa a retroalimentar o pensamento na coisa negativa, mais coisa negativa vem. E quando você agradece, independente do que for, eu tive uma situação muito negativa. Ok, Papai do Céu, o universo, obrigada por essa coisa negativa, porque ela me constrói na força disso, me faz transcender isso, aquilo, outro. Então, você não precisa agradecer o que está acontecendo de ruim. Mas você pode agradecer o que você aprende com aquilo. Isso. E aí, isso faz com que você volte a focar na parte melhor, na mais positiva. E aí, coisas boas começam a vir. Então, eu vejo que tem muita gente muito abastada, com muito dinheiro, que é infeliz. E tem muita gente vivendo em comunidades, na periferia, e que são muito felizes. Porque sabem viver, né? Porque colocam o ponto de vista no lugar certo. Não no que falta, mas naquilo que eles têm. E no que eles podem construir. Então, esse caminho, ele é um caminho um pouquinho mais tranquilo de percorrer. Quando a gente tem esse olhar aí. Quando foca no positivo. Pra vida e pra tudo, né? Isso. Porque tem situações que a pessoa fala assim, como é que eu vou ver o lado bom disso? Um exemplo disso, eu tenho um programa que chama Aconteceu Comigo, e a gente conta as histórias das pessoas e depois eu fico repercutindo as histórias. Por exemplo, perdi o amor da minha vida. Aí, o amor da vida estava lá sofrendo, estava com câncer, morreu com 30 anos, com 20 anos. Tem perguntas que a gente não vai ter resposta espiritual, eu acredito, né, nesse plano. Mas aí a pessoa se afunda numa tristeza, claro, você não vai comemorar. E difícil entender, tem um período do luto, ok. Mas a pessoa não consegue ver que aquela pessoa, por exemplo, descansou. Exato. Porque é egoísmo da nossa parte, né? Isso existe, sim. E como eu trabalho com câncer, às segundas eu trabalho no SUS e a gente faz reconstrução de mamas que as mulheres perdem para o câncer. Gente, esse é outro trabalho brilhante dessa doutora maravilhosa, que deve dar um prazer enorme, né? Atender essas mulheres que vencem o câncer e depois têm a chance de fazer a reconstrução da mama, né? Exato. É na Santa Casa de Sorocaba. Eu disse elas perderam a mama para o câncer, mas na verdade elas transformaram, né, a mama através do câncer, porque elas tiram uma que não está ok e a gente produz, né, uma outra para ficar o mais similar possível, para elas terem qualidade de vida. E eu vejo que as mulheres que olham para isso, então, olha, a doença veio, ela me desafiou, mas eu tenho tenacidade e apesar de tudo isso que eu vou perder, eu ainda tenho vida para ganhar no futuro outras coisas. Nossa, perfeito. As mulheres que têm esse olhar, elas recuperam rápido, elas muitas vezes voltam para a relação de família de uma forma muito mais produtiva. As mulheres que ficam no metabolismo da perda, né, naquela coisa de ruminar o que está acontecendo, em geral o marido abandona, não aguenta. O índice de mulheres abandonadas, quando enfrentam qualquer doença, né, doutora? É tão triste, né? Os homens, eles talvez não estejam preparados
porque eles não conseguem, e não são todos, não vamos generalizar também, mas a maioria não consegue metabolizar muito bem emoções. E a doença, ela é uma emoção muito potente. Então, ela cria uma necessidade de vínculo maior, de amparo, e nem todo homem consegue trabalhar isso. Carinho, atenção. Exato. Mas é aí que eu acho que se prova também na vida quem realmente está do seu lado, né? Eu não sei, às vezes eles têm vontade de estar ao lado, mas eles não têm preparo mesmo, eles não suportam. A dor é tão grande porque muitas vezes eles foram criados num outro ambiente e não aprenderam a lidar com isso. Olha. Então, muitas vezes a gente culpa, critica, julga, né? Julga, e tem outros componentes ali que a gente deixa de avaliar. E o problema de mulheres aceitarem, não, mulheres e homens, né, também tem esse problema, de se aceitar como muitas vezes falam, quando aparece alguém, por exemplo, acima do peso, com obesidade, na internet mesmo falando, eu sou gordinha, vou ficar gordinha, aí vem um monte de gente, porque a internet, né, fala o que quer. E aí fica um debate, porque se depois essa pessoa resolve, por exemplo, fazer uma bariátrica, caso da Jojo Todinho, que defendia, sou do meu jeito, eu amo meu corpo, e hoje já é outra pessoa. A pessoa que olha no espelho e fala, eu me aceito do jeito que eu sou. Claro que todo mundo pode mudar de ideia. Mas muda de ideia por causa do padrão da sociedade, porque isso é cobrado, hoje com a internet mais ainda. E o pessoal da internet, eles não têm filtro, né? Eles machucam. Eles são cruéis, assim, muitas vezes. Mas tá tudo bem? Aí nós vamos cair naquele negócio da responsabilidade. Quando eu me responsabilizo por aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu decido, eu não me deixo influenciar por qualquer opinião de fora. A Jojo, ela se aceitava com o corpo dela e ela teve um problema de saúde que precisou da cirurgia. Então, ela foi para a cirurgia porque ela estava diabética. E eu vou dizer, 99% das pessoas acima do peso estão doentes. Obesidade, vão me cancelar agora, mas obesidade é doença. Pode não ser uma doença com colesterol alto, com triglicérides, com diabetes, mas é uma doença inflamatória. A célula acima do peso é uma célula inflamada e a longo prazo ela vai dar problema. Isso é fato, a ciência já prova. Então, você se aceitar acima do peso, esteticamente falando, não tem problema nenhum, mas você tem que entender que você está doente. E é doença. E precisa de cuidados. Assim como você pode aceitar diversas situações. Então, as pessoas podem aceitar pessoas depressivas, as pessoas podem aceitar, você pode se aceitar sendo radical, você pode aceitar o espectro autista, você pode aceitar todas as coisas, conviver com elas e trabalhar isso muito bem. Não tem problema nenhum, a diversidade está aí para isso e é produtiva, é importante. Mas certas coisas precisam ser pensadas do ponto de vista de saúde. Então, eu me aceito acima do peso? Perfeito, mas olha a sua saúde, está tudo bem? Enquanto estiver mesmo tudo bem, você só estiver convivendo com a inflamação, que só vai dar repercussão às vezes com 30, 40 anos para frente, maravilha. Mas nunca se descuide disso. Olha que importante, hein? Muito importante isso. A Jojo tá lindíssima, né? Nossa Senhora, hein? Tá um espetáculo. E ela treina, o que é muito bom. Uma nova mulher. Sim, ganhou saúde, tá diferente, né? E a cabeça também mudou, né? Pra melhor, assim, né? Mais consciente, né? É o caso que eu digo. Você pode se aceitar acima do peso se você estiver saudável, você tem o direito de mudar. E aí, quando você muda, né? Você também tem o direito de permanecer nessa mudança. Exato. E curtir, e viver aproveitar a vida. e viver a vida. Exatamente. E isso serve como um impulsionador de mais qualidade para outras coisas. Então, melhora o humor, melhora várias coisas. Doutora, e essas coisas bizarras que a gente vê na internet? Eu fico chocada, né? Eu quero colocar um chifre na minha testa, eu quero colocar um terceiro peito. E isso é reflexo de coisas psicológicas. Eu penso que sim. Eu penso que é um desvio. Frustrações. Eu penso que é um desvio. Rebeldia. Eu penso sinceramente que é um desvio da análise mental. Mas a gente também não pode deixar o livre-arbítrio das pessoas, né? Nessa hora, tem que falar não. Que se você tem bom senso, é porque assim, aí vai envolver um monte de coisas. O que é socialmente aceito nesta cultura? Porque às vezes a gente fala, é feio, né? E na África, por exemplo, é utilizado. Esticar o pescoço. Com aqueles colares, exatamente. né? Então, em uma cultura, aquilo é bonito,
é bem visto e na outra pode não ser. Então, primeiro acho que a gente tem que respeitar a cultura de cada um. Uhum. Mas tem coisas que depois as pessoas podem se arrepender. Então, por exemplo, tatuar o rosto, que é uma área exposta. A gente já sabe que tem um monte de gente que fez e se arrependeu. Revertendo Então, agora, né? agora tem que usar laser para reverter. E quando não tem alguma coisa que reverta? Aí é problema. Aí fica uma pessoa frustrada Exato. com a vida. Então, certos modismos, desde fazer uma tatuagem na sobrancelha, né, definitiva, para deixar sua sobrancelha de determinado molde. Se amanhã a moda for outra e você quiser tirar, você tem que saber dessa repercussão. Então, para cada ação, uma reação. Para cada escolha, um resultado. Que precisa da sua responsabilidade para o bem e para o mal. Verdade. Né? Sempre. Sejamos responsáveis com as nossas escolhas, Exato. né? É igual você dizer assim, eu tô com umas pacientes agora que falam, eu não quero ter filho para não estragar meu corpo. Ai, meu Deus. Aí a gente conversa com elas no patamar assim, ok, essa é a sua escolha hoje, perfeito, vamos manter essa escolha assim, vamos trabalhar o seu corpo, quando você mudar de ideia a gente vê o que vai fazer. Mas tem certas cirurgias que não dá para fazer. Então, por exemplo, a pessoa não teve nenhuma gestação, e eu não vou tirar a mama dessa pessoa. Porque depois resolve ter... E eu não tenho uma mama para amamentar. E ela vai me cobrar sobre isso em algum momento. Porque ela não vai querer assumir que foi a escolha dela tirar a mama. Nunca vai ficar com essa culpa? Exatamente. Então, tem umas cirurgias que a gente precisa, sabe? Pensar muito bem antes. E agora, recentemente, a gente viu bastante aí as notícias, né, de câncer de intestino, até por conta do caso da Preta Gil, que compartilhou muita coisa na internet, até prestando um serviço mesmo, né, de informação. O câncer, ele é evitável? Ele é. É mesmo? É evitável. Com estilo de vida? Com estilo de vida. Então, a Preta, ela foi muito clara sobre isso. Ela falou assim, eu fiz tudo o que não podia fazer e eu ainda não me atentei quando eu estava com sintomas de procurar o cuidado no momento correto. Ela foi muito responsável quando ela colocou isso. Ela falou assim, eu deixei a minha doença progredir. Ai, gente, que dó, né? Pois é. E aí, quando foi procurar, aconteceu tudo o que aconteceu. Então, quando a gente fala sobre doenças malignas, no caso câncer, o que a gente primeiro tem que pensar? Que nós escolhemos todos os dias como a gente quer viver. Se a gente quer viver bem ou quer viver mal. Existem muitos alimentos que não são alimentos bons e que a gente come por prazer. Então, é um prazer imediato e tá tudo certo. Mas a gente vai pagar um preço por isso em algum dia. Tudo tem preço. E é o caso dos ultraprocessados, a turma que só vive de lanche, o açúcar hoje, né, muito açúcar falado refinado, também. Bebida alcoólica, tabaco. Cigarro, exatamente. Tudo isso o corpo cobra lá na frente, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar no hoje e tem que pensar, assim, a longo prazo também, né? Agora, o que não quer dizer que pessoas com hábito absolutamente saudáveis também não tenham doença, também não tenham câncer. Eu conheço pessoas médicas que tinham vida absolutamente íntegras, saudáveis, mas, assim, poluição no ambiente tem, agrotóxico no alimento, só se ele for orgânico e de boa procedência, selado, mas a água tem química, tudo tem química. Verdade. A gente é agredido o tempo todo, assim como na energia, assim, né, na coisa energética. O tempo inteiro. Então a gente precisa fazer boas escolhas mais uma vez. E ali, só voltando aqui o caso da Preta Gil, um dos sintomas que ela contou e que me chamou muito a atenção, que, por exemplo, eu sempre acho que o corpo fala, o corpo dá sinais ali. Ela ficou uma semana constipada, que fala, né? Sem ir ao banheiro, sem evacuar. Isso é um alerta máximo já, né? Já deveria ter procurado um médico. E tem gente que acha que é normal, né? Tem gente que fica sem fazer cocô um tempão e acha isso muito bom. Ou arrumando desculpa, né? Porque eu não comi, porque eu comi tal coisa. Exato. Então, assim, o hábito intestinal, o tanto que você vai no banheiro, diz muito sobre como realmente está a sua saúde. O que você está comendo, quanto de água você está tomando, se você está mastigando ou não. Tudo isso vai fazer diferença em como o seu corpo vai jogar o que não serve para ele fora. Porque as fezes são isso, né? É aquilo que você não aproveitou, você está jogando, você está eliminando. Junto com outros tóxicos, assim como a urina. Então, quando eu não tenho uma diurese, uma urina boa, quando eu não tenho uma fezes boa, eu vou ter um corpo saudável?
Logicamente que não. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está ruim ali. E precisa investigar. E 2 exames preventivos que todo mundo foge. Eu não fujo mais, né, gente? Eu já estou encarando porque eu quero viver bastante saudável. Que é a colonoscopia e o exame de próstata, né, para os homens. Sim. E são, por exemplo, câncer de intestino, fora o câncer de pele, ele é um câncer de alta incidência. Então, assim, o de pele ganha de todos, né? E aí, o de mama e o de intestino estão ali pertinho e o de próstata também. Então, assim, esses 3 a gente tem que tomar conta, tem que cuidar. A mulher tem que cuidar da mama, o homem tem que cuidar da próstata e os 2 têm que cuidar do intestino. E todo mundo cuidar da pele. No câncer de pele, doutora, eu me preocupo muito com o sol, assim, ouço muito, leio muito se falar do sol. É só através do sol? O sol prejudica mais? Se fosse só através do sol, as pessoas negras teriam imunidade a esse tipo de lesão e elas não têm. Pessoa negra tem câncer de pele tanto quanto pessoa de pele clara. Nossa. As estatísticas são 10% só de diferença de um tom de pele para o outro. Nossa. Então, assim, e o câncer de pele que mais atinge a pele negra é o melanoma, que, inclusive, se não for tratado, ele mata. O melanoma é aquela pintinha que vai ficando diferente. A gente tem aí, Pijama? É isso aí, ó. O melanoma. Então, uma pinta que começa a mudar de tamanho e fica um lado maior que o outro, que é a assimetria. Que em volta dela é tudo encolhidinho, que é a borda irregular. Que ela tem várias cores, essa cor variável, que aumenta, é grande, ela tem mais de 6 milímetros, ela é grande. Tudo isso você tem, mas eu tenho desde criança. Ok, mas se começou a mudar assim, tem que olhar, tem que passar a lupa. Para ver. Então, basicamente, aconteceu isso daí, continua crescendo, e eu não fui ver e continua crescendo. Não, isso tem que é urgência de olhar, de examinar. E é o profissional de dermatologia, é um dermatologista que vai fazer o exame. Deveríamos passar pelo menos uma vez por ano, talvez? Uma vez ao ano. No dermatologista para fazer? Eu sempre falo para os meus pacientes, se você tem muitas pintas no seu corpo, é importante que você olhe para essas pintas uma vez ao mês na sua casa. E tem lugares que a gente não enxerga. Dentro da boca, dentro do nariz, dentro da orelha, no fundo do olho. Nossa. Na vagina ou embaixo do escroto, no ânus, perianal. Então, são lugares que às vezes a gente não lembra de olhar. E que podem, sola do pé. São lugares que podem ter pintas que a gente não vê. Olha. E é importante que a gente veja. Porque pode começar com uma pintinha e o câncer se espalhar pelo corpo todo? Ana Maria Braga foi uma questão dessas. Olha. Ela começou com uma lesão perianal, mais ou menos como, né? Foi assim o primeiro câncer dela, né? De coisas que ela não conseguia examinar sozinha em casa. Então é importante, às vezes você precisa, para olhar as costas, precisa da ajuda de alguém, ou de um espelho grande. Isso. Enfim, couro cabeludo, o cabelo tampa. Então tem áreas que são mais desafiadoras da gente examinar em casa. Mas é importante examinar pelo menos uma vez ao mês, ou uma vez a cada 2 meses, em casa. Percebeu alguma mudança? Vai para o profissional. E vai fazer o exame adequado, que chama dermatoscopia. Como é que é isso? Na dermatoscopia, o médico vai pôr uma lente que aumenta o tamanho da lesão e muda uma luz, que a gente chama polarização, para olhar as cores, para olhar se tem vaso sanguíneo ali ou não, porque são sinais que vão dizer para o médico se aquela pinta está alterando, modificando ou não. Está modificando? Remove a pinta e manda para exame. Veio câncer, às vezes tem que aumentar, tirar um pedaço mais de pele ali. Dependendo do tipo de câncer, vai ter que fazer tratamento tomando vacinas, tomando imunoterapia ou tomando banho de radiação, né, que é a radioterapia, e por aí vai. E como sempre, detectado no comecinho, chances de cura, né? Exatamente. Hoje eu brinco que nós temos 3 famílias de câncer de pele. O basocelular, o espinocelular e o melanoma. O mais bonzinho é o basocelular. É uma família de câncer que, se você tirou, acabou, resolveu. Ai, que bom. O espinocelular, se ele for pego no começo, a mesma coisa. Tirou da pele, resolveu. Ele não costuma andar da raiz para lado nenhum. O melanoma é o mais chatinho, mas também, se ele for pego no começo, você também tem cura. Então, a melhor opção de todos eles é pegar no começo para você curar. Tá vendo, gente? A prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Sabe que o meu amigo teve um caso desse, uma pinta na orelha que a esposa falou, você não tinha essa pinta.
E como ele tinha muitas pintas no corpo, ele já correu pro dermatologista. E era um melanoma, sabia? Exato. Tratou, tá super bem, graças a Deus. E no homem é muito comum, né? Nessas áreas que são expostas. Como eles têm cabelo curto, a ponta da orelha toma muito sol. Fica exposto, e fica verdade. muito exposto. E o protetor solar, para quem gosta de praia, para quem gosta de sol, funciona mesmo, tem que ter. Tem que ter, mas não é bem assim. Eita! Vamos lá! Gente, pega esse alerta aqui da doutora Evandra. Então vamos lá, pessoal. Você pode estar com o melhor protetor solar do mundo se você ficar sem repetir o protetor solar, como ele tem que ser repetido, sem passar a quantidade que ele tem que passar, que tem que ser passada. E se expuser ao sol numa quantidade maior do que o protetor tolera, você vai continuar não protegido. Então, o pessoal passa o protetor às 9 horas da manhã, 4 da tarde, não repetiu o protetor, já entrou na água, já suou e ficou lá tostando embaixo do sol do meio-dia. Não está protegido. Nossa. Não está. E quanta gente faz isso? Exatamente. Mas, quer ver? Lâmpada, tela de computador, tela azul ou outros... solda. Tudo isso tem radiação ultravioleta. E tem gente que dentro de casa não passa protetor solar, mas tem lá a lâmpada fluorescente, tem um monte de coisas fazendo radiação ultravioleta. Não, e hoje tudo é tela na nossa cara, né? É que agora a maior parte das telas já tem uma certa proteção, já tem um pouquinho menos de radiação, mas tudo isso interfere. E o lance da quantidade é uma boa camada para cobrir a pele. Quando a gente vê aquelas pessoas que exageram, os surfistas lá, que passam um monte, é aquilo mesmo? Então, se a gente fosse computar o jeito certo de passar protetor solar, o tubinho daria para uma ida até a praia. Você tá brincando? Por Com o preço que tá, doutora, socorro! Exatamente, é isso aí. Então, a gente passa uma quantidade que nem sempre é a quantidade correta, que são as colheres de sopa que tem que passar. Então, a gente não usa essa quantidade, não repete como tem que repetir e fica mesmo no sol do meio-dia, das 11, das 2 e enfim. Também o protetor solar, se a gente usar direto e não tomar um pouquinho de sol, a gente também não converte a vitamina D. Então, um pouco de sol ele é necessário. Mas tem o horário certo ali também, Isso, né? então, quanto de sol é necessário para converter vitamina D? Para a vitamina D ficar ativa e converter, porque ela é hormônio, a gente precisa dela. Precisa. 5 minutos, sol do meio-dia, sem protetor. Se você colocar os 2 braços e as 2 pernas do joelho para baixo no sol por 5 minutos, no sol do meio-dia já é suficiente. É o banho de luz que o adulto precisa, seria mais ou menos isso. É isso sem gastar comprando comprimido de vitamina D. Exato. Olha só. E o bebê, ele precisa o corpinho todo e aí o horário tem que ser diferente. Que maravilha. Olha que alerta importante, gente. Agora, doutora, a beleza está nos detalhes. É verdade que o lóbulo da orelha denuncia o quê? A idade? Denuncia. Você nunca viu pessoas com mais idade que a orelha cresce e o nariz cresce? Vou te contar. O que me assusta muito é a orelha do Lima Duarte. Eu Então, vejo que tá caindo muito. Parece aquela orelha de elfo, né? Isso, vai caindo muito. A gente vai perdendo colágeno na orelha e perdendo gordura no lóbulo. Doutora, a gente vai perdendo colágeno de tudo. Perde em todos os lugares. Tá muito na moda falar, você tá sentindo o rosto derretendo? Sim, porque é isso mesmo que a gente sente. Perde estrutura óssea, perde gordura e perde colágeno, então derrete mesmo. E aí dá pra fazer uma plástica e arrumar o lóbulo pra ficar mais bonitinho? Exato. A gente usa algumas técnicas que também são comuns à correção quando usou alargador. E deixou, eu não quero mais usar o alargador e quero corrigir. As mesmas técnicas que a gente usa para corrigir as orelhas de pós-alargador, a gente usa também para fazer o rejuvenescimento e até para corrigir perfuração quando ela rasga, sabe? Mulher que tem o brinco, que usa brinco pesado e a orelha rasga. Então, todas essas técnicas que usamos para corrigir os defeitos, a gente usa no rejuvenescimento também. Nossa, que legal. Muito na moda também, eu não sei se isso é recente, o rejuvenescimento de vagina. Sim. Isso é recente? Deve ter uns 15 anos, mais ou menos. E como é que acontece? Tipo, corta pedaço e fica novo de novo? Não, antigamente a gente fazia com a cirurgia de perineoplastia só.
né? A perineoplastia era a cirurgia que ajudava a mulher a não perder mais o xixi, porque diminuía a flacidez vaginal e também tornava o canal vaginal mais estreito. Hoje a gente tem laser, tem jato de plasma, tem ultrassom microfocado, pode colocar preenchimento, pode colocar gordura, pode colocar célula-tronco, além da cirurgia. Então, tem muita coisa. Não precisa ficar sofrendo, né, doutora? Não. Porque com o passar dos anos, essa coisa do perder colágeno, a elasticidade, principalmente mulheres que não fazem exercício físico, por exemplo, o exercício pélvico é extremamente importante. Exato. Muita gente acha besteira, muita gente acha que tem vergonha de fazer, mas isso ajuda muito, porque chega numa idade que, pelo amor de Deus, se a gente não faz, a gente sofre com essas coisas, mas hoje já não precisa mais ficar sofrendo, né? Não, então, assim, as pessoas falam, o idoso, ele perde xixi, ele perde pum. E perde mesmo. Porque ele perde a força da pelve. Os hindus não perdem, porque eles têm o yoga, que ajuda muito com esses exercícios. O yoga e o tantra, né? Que ajudam muito com essa coisa do condicionamento do músculo pélvico. E a gente condiciona todos os músculos, por que não condicionar os músculos da pelve? Verdade. Tem que pôr atenção nisso. E existe uma coisa que, se você fizer um exercício errado de abdominal ou de spinning, etc., e não reforçar o seu músculo pélvico, você vai piorar o seu xixi, vai perder pum e vai ficar com flacidez da vagina. O famoso agachamentos, né? Sim. Sem os cuidados necessários, então, né? E aí é complicado. E aí, a clínica Unique, ela cuida que tem essa medicina integrada? São vários médicos lá com você? Nós somos 2 endócrinos, 2 dermatos, comigo 3, né? Uma plástica, eu tenho 2 fisioterapeutas, uma esteticista, um hipnoterapeuta até agora e um ginecologista. Uma equipe maravilhosa. Agora me explica o hipnoterapeuta aí no meio. Porque acontece o seguinte, tem gente que tem pânico de agulha. Tem. E gente que tem vontade, mas tem muito medo na hora de decidir pelas coisas que desejam. Não tem clareza do que quer. Aí usa a hipnose para isso? Aí usa a orientação. Que legal isso! Nossa! E até, por exemplo, pessoas que precisam cuidar de novos hábitos para ter uma vida melhor, mais saudável, controle de peso e tudo mais. E a pessoa não quer usar medicação. Então, aí a gente vai pelas técnicas de mudança comportamental. E a hipnoterapia, ela tem um negócio chamado TTR, que é a terapia de transformação rápida. E na TTR, você condiciona a pessoa, inicialmente, a mudar de hábito mais rápido. Ah, é? É. Você traz para a pessoa a melhor motivação que ela mesma tem e não consegue enxergar. Acho que todo mundo tem que fazer isso, então. Pois é. Que legal isso! É o nível de consciência que eu te falei, porque a gente sabe o que a gente precisa. Nós sabemos e nosso corpo sabe. O que a gente não consegue é escutar. Isso, e agir ali, né? E quando escuta, não consegue, às vezes, agir. Verdade. Então, quando você deixa isso claro, traz isso para a consciência e transforma isso numa decisão pessoal que não vai contra nenhum valor da pessoa, ela toma aquilo como conduta. Nossa, sensacional. Aprendizado. É um aprendizado, literal. Tá vendo, gente? Isso é medicina integrada, cuidando de tudo, de dentro para fora e deixando para fora mais bonito ainda, né? Do jeitinho. Mantendo, né? E também ressaltando, né? O que tem de bonito, que às vezes muita gente nem sabe, mas tá lá, né? Tá lá. Mas aí, pra gente encerrar, doutora, quais são as 3 coisas básicas, assim, para quem decide fazer uma cirurgia plástica? Os cuidados. Primeiro, cuide antes da plástica da sua saúde física. Então, comer bem, tomar água, começar a praticar atividade física se não pratica. Então, primeira coisa, comece pelo principal, que é a saúde. Depois, tenha uma decisão embasada. Então, saiba claramente o que você deseja. E tenha formas de mostrar isso para o profissional. Então, eu quero tal nariz. Vai lá, recorta vários iguais, porque isso vai dar uma base ao profissional do seu sonho. Você vai tornar mais palpável o que você imagina. E se não for possível, o papel do profissional é dizer, olha, no seu rosto, na sua estrutura, o seu nariz sendo assim não vai dar ou não vai ficar bom. E aí você não vai ter uma expectativa frustrada no futuro. E saiba que quando um profissional estiver falando um não para você e te explicando os motivos, é para te salvar, é para te poupar de muitas outras frustrações lá na frente, né? Exatamente. E a outra coisa que eu digo é esteja disposto a pagar o preço, porque pós-operatório é chato.
Verdade. E demora. Você não vai sair da plástica lindo, maravilhoso, sem inchaço, sem roxo, sem curativo, sem dor. Então, esteja preparado para pagar o preço, porque vale a pena. Vale a pena, depois é só alegria, né? Exatamente. Gente, essa pessoa incrível aqui, com mãos de fada, transformando as vidas de muitas pessoas. Doutora Evandra Moura Rabelo, foi um prazer bater esse papo aqui, esclarecedor. Eu gosto Adorei, assim, a gente adorei. fala a verdade, porque eu concordo com você. Quanto mais informação, mais gente boa, mais gente consciente, mais gente feliz cuidando da saúde, né? Exatamente, é isso aí. Ó, pode seguir ela nas redes sociais, lá no Instagram, é Evandra de Moura Rabelo, tudo junto, né? Evandra Moura Rabelo. É DRA, Evandra Moura Rabelo, tudo junto. DRA, Evandra Moura Rabelo, tudo junto. Pijama vai colocar aqui no GC e um monte de gente vai te seguir lá que tem conteúdo muito bom. Parabéns, viu? Ah, obrigada. Doutora, desejo saúde pra você continuar transformando vidas. Pra nós, né? Pra todos nós. Pra mim, pra você e pra quem tá aqui vendo e ouvindo a gente. E aprendendo, né? Pois é, e podem me perguntar que a gente responde. É isso. Obrigada, viu? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Vou marcar minha consulta. Bora.